Eu quero, então, para dar início a esta atividade, convidar ao palco o senhor Paulo Ibel, diretor executivo do Instituto Milênio e mediador desta palestra. O mediador da palestra sobe para receber o nosso palestrante, Henrique Meirelles. O senhor Henrique Meirelles, que é presidente do Banco Central do Brasil desde janeiro de 2003, iniciou suas atividades no Bank Boston em 1974, tornando-se seu presidente 10 anos depois. Em 1996, foi nomeado presidente e CEO do Bank Boston Corporation, mudando-se para os Estados Unidos. Assumiu a presidência de Global Banking do Fleet Boston Financial em 1999, logo após a fusão das duas instituições nos Estados Unidos. Eleito deputado federal no ano de 2002 por Goiás, Henrique Meirelles pertenceu ao conselho da Harvard Kennedy School of Government, da Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology, da Carroll School of Management do Boston College. Henrique Meirelles já foi escolhido Brasileiro do Ano de 2008 pela revista Isto É, Banqueiro Central 2007 pela revista Euromoney e Financista do Ano 2008 pela revista Latin Trade. Senhoras e senhores, eu quero convidar de imediato ao palco, para que faça a abertura desta palestra, o vice-presidente do IEE, Felipe Quintana, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. Por muitos anos, convivemos com índices inflacionários assustadores. Como vimos nos painéis anteriores, a inflação é uma política econômica de governo, como bem diz Mises neste livro, que todos receberam no ato de inscrição neste fórum. Com o objetivo de aumentar suas receitas, os governos arbitrariamente imprimem papel moeda, dinheiro, para pagar seus gastos ou então concedem créditos artificiais. Vencida a batalha da hiperinflação, os instrumentos monetários e a atual política de juros passam a ser grandes entraves ao setor produtivo e, ao mesmo tempo, também permitem, assim como a inflação, uma enorme expansão do gasto público. A política econômica atual, responsável pela tão festejada estabilização, é verdade, também oferece as condições para a manutenção de uma realidade preocupante. Gastos governamentais crescentes, altíssima carga tributária e juros altos. Com um arcabouço tributário complexo e invisível a mim e a todos vocês, pagadores de impostos, não sabemos o tamanho brutal da carga de tributos sobre nossos orçamentos. Nesse contexto, os governos de ocasião, aos poucos, passam a aparelhar todas as estruturas do Estado, inchando e partidarizando. Senhor presidente Henrique Meirelles, quando veremos um Estado efetivamente comprometido em garantir segurança, propriedade e vida a seus cidadãos? Quando veremos um Estado eficiente, com compromissos fiscais sérios e gastos públicos controlados? Estas e outras respostas e inquietações esperamos ouvir do nosso próximo convidado. Com a palavra, o senhor presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar presente no Fórum da Liberdade. Estava comentando com um dos meus colegas de trabalho,
quando eu estive pela primeira vez falando no Fórum da Liberdade. Não vou repetir, porque tem tanta gente jovem presente. Mas o que eu quero dizer é que já faz um bom tempo, eu acho que isso configura, em primeiro lugar, a tradição, a importância do Fórum, a importância de que o Estado e o meio empresarial do Rio Grande do Sul dão a esta questão, da discussão macropolítica do país, da organização da sociedade, do Estado, do setor privado. Gostaria, portanto, de cumprimentar os senhores e as senhoras através, em primeiro lugar, do senhor Paulo Afonso Feijó, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, e, fundamentalmente, pelos organizadores do evento, o Luiz Leonardo Fração, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Meus parabéns pelo evento, mais uma vez, doutor Felipe Quintana, vice-presidente, demais autoridades, empresários presentes, minhas senhoras e meus senhores. O Fórum tem uma finalidade, um escopo necessariamente abrangentes, como deve ser. Ele tem que abrir o espectro de discussões. É importante que isso seja feito. Por outro lado, é importante também que haja foco e profundidade na discussão de alguns aspectos fundamentais. Porque se nós todos discutirmos a questão genérica, a questão geral, haverá aqui um certo desequilíbrio e nós precisamos também discutir, além da questão geral, que é o que está sendo bastante discutido certamente no fórum, pelo que eu já tenho visto, corretamente, discutir algumas questões pontuais e fundamentais. Por quê? Quando eu fiz a opção de sair do setor privado para vir para o setor público e fui convidado pelo presidente para assumir o Banco Central em 2002, no ano de 2003, enfrentando os desafios do Brasil, uma visão importante, na época a que eu tive acesso, foi um seminário organizado por bancos centrais no âmbito do G20, que, na realidade, teve efeito, ele aconteceu fisicamente na África do Sul, mas a finalidade deste seminário foi discutir estratégias de desenvolvimento do país. E o que concluiu é que, quando se analisava países que estavam com taxas baixas de crescimento, característica que, infelizmente, o Brasil se enquadrava, o nosso crescimento de 1980 até 2003 foi uma média um pouco acima de 2%. Países, portanto, que tinham uma taxa média de crescimento baixa, quando se fazia uma lista dos problemas, era uma lista necessariamente longa. E a tentativa sistemática que sempre se fazia era uma tentativa de endereçar todos os problemas ao mesmo tempo, que é compreensível e normal. Mas a conclusão desse seminário, baseado em estudos macroeconométricos, séries, estatísticas longas, análises de países que fracassaram repetidas vezes nas suas estratégias de desenvolvimento e países que, em algum momento da história, deram um salto e cresceram com taxas elevadas e mudaram de patamar, em algum momento, alguns países asiáticos já eram um exemplo disso, e hoje ainda são países que, de repente, mudam a sua estratégia e têm saltos. E uma das conclusões que se chegou é de que, numa longa lista de problemas, existem alguns problemas que são mais sérios e mais problemáticos do que o país, de consequências mais graves do que outros. Como em qualquer coisa na vida, como na empresa, como na saúde. Cada pessoa que fizermos um diagnóstico, o médico que faz um diagnóstico, cada pessoa terá um diagnóstico diferente. Vamos dizer, alguém quer melhorar a saúde, vai fazer um check-up, quer melhorar. Cada um vai ter o seu
problema maior, aquilo que deve ser endereçado. Alguns podem estar muito magros, excessivamente subnutridos, outros podem estar excessivamente fortes, né, precisando de fazer uma dieta, e por aí vai. Outros podem ter uma doença, outros não, etc. Outro pode ser uma questão de exercício físico, e por aí vai. País, a mesma coisa. E, baseado neste enfoque, que já fazia parte da minha análise, não tão sistemática durante todos os anos em que eu gerenciei uma instituição que tinha operação em diversos países, eu cheguei a gerenciar instituições financeiras, todas partes do mesmo conglomerado, mas que tinham presença em 32 países, de uma forma ou de outra. Eu já tinha chegado a esta conclusão, mas esse estudo me ofereceu uma visão sistemática do processo. E, nessa visão sistemática, fazendo uma análise do Brasil, claramente concluímos que o problema do Brasil era a desorganização financeira do Estado e, em consequência, da economia. E, portanto, existiam algumas funções básicas do governo que não estavam sendo cumpridas no Brasil. Nós hoje já estamos falando em funções que, na realidade, já são passos seguintes, não é? Função do Estado. Hoje, como foi colocado aqui pelo vice-presidente. Mas nós tínhamos um problema mais sério. O poder de compra da moeda, durante muito tempo, décadas, não tinha sido assegurado pelo Estado brasileiro, seja através do problema da inflação, seja o problema gerado pelas crises cambiais, etc. O fato é que algo que é um direito básico da sociedade, seja do trabalhador, seja do beneficiário do programa social, seja do profissional liberal, seja do empresário, seja do agricultor, seja do pecuarista, etc., qualquer pessoa, é o direito básico da sociedade ter uma moeda que tenha um poder de compra previsível e que, portanto, as pessoas possam ter uma reserva de valor na sua moeda. É um direito fundamental de cidadania. Existem outras coisas decorrentes desse processo. A questão do equilíbrio fiscal, da dívida pública, é um outro dado importante. Daqui vem, antes, um problema mais sério, a curto prazo, do que os problemas do bom uso, da eficiência, da alocação de recursos pela sociedade, o setor público, o setor privado, etc. Não é? Na medida em que nós temos uma questão de discutir o tempo todo a solvência do Estado, a capacidade do Estado de se manter solvente, cumprindo os seus compromissos, nós temos um problema mais básico, mais fundamental. Então, eu fico, de uma certa maneira, feliz, gratificado de ver que hoje nós já estamos olhando à frente. Isto é, nós já estamos assumindo como resolvido os problemas básicos de poder de compra da moeda, de solvência do Estado e etc. O que é fundamental. Preocupa-me, no entanto, quando se questiona e quando se mantém a discussão, como eu tenho visto bastante nos jornais, sobre a real necessidade de se manter, de fato, dar tanto valor ao poder de compra da moeda. Ou sobre a metodologia, os remédios para se manter o poder de compra da moeda. Porque, evidentemente, que ninguém propõe... Não, eu acho que inflação alta é bom. Eu, aliás, acho que hiperinflação é uma coisa extraordinária. Ninguém diz isso, evidentemente. Tá certo? O que se combate muitas vezes é como manter-se a inflação baixa. Ou então... Não, a inflação não é mais um problema, então nós não precisamos mais tomar as medidas para controlar a inflação, não é mais, morreu, acabou, etc. Ou então, se vier, vai ser só um pouquinho, etc. E vai por aí. Então, eu vou focar nessa questão básica e numa outra questão fundamental, que é a questão levantada pela última crise, que é o papel do governo na regulamentação financeira, que, em última análise, é o papel do governo, a função do governo e a responsabilidade do governo na estabilidade financeira.
na estabilidade do sistema financeiro. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse segundo ponto, da estabilidade do sistema financeiro, e vamos entrar no problema da responsabilidade do governo de prover um tipo básico de segurança, que é a estabilidade da moeda, poder de compra. Pois bem, no caso da questão da estabilidade do sistema financeiro, é uma discussão que, durante muitos anos, existiu. E hoje ela está, digamos assim, chegando a uma situação mais consensual, pelo menos por um período, que é o seguinte: não há dúvida que o sistema de livre concorrência, o mercado livre, etc., é fundamental para todas as atividades econômicas, inclusive no sistema financeiro. Até aí, tudo bem. Qual é o problema? Onde é que vem o limitador? O limitador é que, quando uma determinada empresa tem um problema específico, e esta empresa entra numa situação de insolvência, recuperação judicial, ou falência, isso tem consequências sociais limitadas. E, portanto, isso é uma responsabilidade do empresário, dos credores e dos acionistas e administradores, etc., com alguns efeitos sobre os clientes, etc. Muito bem. Organizações financeiras sistemicamente importantes têm uma outra dimensão, porque quando há um colapso das instituições financeiras sistemicamente importantes, e nós tivemos o episódio do Lehman Brothers nos Estados Unidos, então nós temos um problema para toda a sociedade. Por quê? Porque isso paralisa a atividade econômica na medida em que você paralisa os canais que transformam poupança em investimento, em última análise, ou consumo. Então, existe uma paralisação da atividade econômica, como tivemos a experiência nos Estados Unidos, tivemos a experiência breve no Brasil. Pois bem, então, neste momento, a experiência mostra, no Brasil, na década de 90, nos Estados Unidos agora, na Europa, em diversos países, na Ásia, tivemos na Coreia, tivemos na Tailândia, tivemos no Japão, na década de 90, não é? No momento em que há um colapso de organizações sistemicamente importantes, o poder público tem que intervir para preservar o funcionamento da economia, em última análise. No momento que ele tem que usar recursos públicos, coloca-se um problema, que é o chamado risco moral, moral hazard, que é o problema de que você tem administradores que, em caso de lucro, têm o resultado, em caso de prejuízo, é bancado pelo público. Então, isso nós temos um problema. Claro. E aí eu vou resumir a situação através de um caso que eu não estou quebrando nenhuma confidencialidade, porque foi contado pelo ex-secretário do Tesouro americano no seu livro, já lançado, que é o On the Brink, do Sr. Henry Paulson. E eu estou, na realidade, lendo esse livro com todo cuidado, porque o Henry Paulson me pediu para escrever o prefácio da edição em português do livro. Então, eu estou lendo, porque, inclusive, tem que, até o final desse mês, entregar o prefácio da edição portuguesa. Pois bem, ele conta uma história interessantíssima, né? No meio das discussões pré-crise, quando existia o risco da crise, mas não estava configurada, mas todos tinham a noção do risco, pelo menos aqueles pessoas mais bem informadas, reunido com os presidentes das grandes instituições financeiras, concluiu-se, todos concluíram, os próprios presidentes das instituições, que todos estavam assumindo riscos excessivos e inadmissíveis. Muito bem, então o que os senhores vão fazer? Pergunta o secretário. Todos disseram, bom, não há o que fazer, porque por pressões competitivas nós estamos sendo levados a assumir riscos inadmissíveis. Então, o presidente de uma grande instituição conhecida, que existe até hoje, uma das maiores, falou uma frase que me pareceu antológica. Ele disse, não seria possível vocês fazerem uma regulação que nos proibissem de tomar riscos excessivos? Então, é uma frase histórica. Interessante esta frase. E ocorreu a crise e, de fato, provou-se que estavam tomando riscos excessivos, mesmo e o poder público teve que cobrir isso. Então, qual é o segredo do processo? O segredo do processo é, de fato, haver uma regulação que, na medida em que existam instituições que, em última análise, podem demandar recursos do público, que esta, e, portanto, dos contribuintes, de todos aqui presentes,
que vão pagar a conta, em última análise, se houver problema desse tipo. Então, é importante que essas instituições tenham determinadas normas que sistemicamente evitem a crise, ou, pelo menos, mitiguem o risco de crise, diminuam o risco de crise. Portanto, é importante, no entanto, que estas regras, e aí que vem o grande desafio, não caracterizem uma diminuição da competição, uma diminuição dos aspectos de livre mercado, não é? E a eficiência da alocação de recursos de cada instituição. Então, é importante que se limite risco, sim, do ponto de vista sistêmico, mas que se incentive a competição. Não é? E isso é muito importante. E aqui eu sei que teve algumas discussões a esse respeito, é interessante, não há dúvida de que, se nós olharmos a situação americana, existiram algumas medidas históricas nos Estados Unidos, em que o governo interviu e que, na realidade, levou à tomada de riscos excessivos. Por exemplo, a questão das grandes agências, empresas, é um misto, né? Do crédito imobiliário, de securitização do crédito imobiliário, Freddie Mac e Fannie Mae, que tinham uma garantia implícita do Tesouro que não estava no orçamento. Todos investiam aceitando uma garantia implícita que, na realidade, cujo custo não estava registrado. Então, nós tínhamos aí um incentivo muito grande à tomada de riscos excessivos, que aconteceu. Né? Então, de um lado, a intervenção do governo aí gerou riscos excessivos. De outro lado, existia, de fato, uma ausência de normas que levasse a maior transparência do risco, que levasse um maior conhecimento, de fato, por parte das próprias instituições do risco que estavam correndo. Né? Instituições muito grandes, muitas vezes, dentro da instituição, não se conseguia avaliar o risco, porque não tinham normas que levassem a essa transparência. Portanto, nós temos aí as duas questões. Então, de um lado, nós temos que evitar interferências da autoridade que levem, na realidade, a distorções na economia, que é o que se discute aqui, e, de outro lado, normas que não só corrijam distorções, evitem distorções, mas promovam maior competição, um mercado mais livre, maior eficiência, melhor alocação de recursos, etc. E aí nós temos uma série de lições disso, como o fato de que precisa ter uma entidade responsável pela estabilidade do sistema financeiro. Em muitos países não existia isso. Existiam várias entidades. Então, isso criou um problema grave. No Brasil, nesse aspecto, felizmente, o Banco Central do Brasil tem, por lei, claramente a responsabilidade de manter a estabilidade do sistema financeiro nacional e tem os poderes para isso. E isso funcionou na última crise. Né? O sistema financeiro brasileiro estava bem regulado, sólido, bem capitalizado e não teve problema, independente do nível de competição ou não existente no mercado. A segunda questão é a segunda da estabilidade, é a questão da estabilidade da moeda. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Já falei aqui metade do tempo. Vamos, então, passar de uma forma mais rápida agora sobre esta questão da estabilidade econômica. Né? O sistema de metas de inflação adotado no Brasil, no final da década passada, e com inflação na meta nos últimos anos, nos últimos 7 anos, leva a uma maior estabilidade econômica e, em consequência, uma redução do risco inflacionário. A redução do risco inflacionário, em azul, levando agora em verde, leva à redução da taxa de juros aliada à maior credibilidade. Isso é um dado da maior importância. Quer dizer, uma das razões pelas quais a taxa de juros no Brasil sempre foi muito elevada é o fato de que existia sempre risco de inflação à frente. Eu, apenas para dar um exemplo sobre isso, porque agora eu vou acelerar um pouco por causa do tempo, da limitação do tempo, eu estava conversando há muito tempo com um grande jornalista brasileiro, e ele me disse, há alguns anos já, e ele me disse: presidente Meirelles, me diga uma coisa, por que a taxa de juros no Brasil é muito alta? Não estou falando de taxa de juros de aplicação de empréstimo de bancos, não, porque nós entramos na questão do spread, que é uma outra discussão que fica para outra oportunidade. Mas a taxa de juros base, eu digo, tem mais de uma razão. Né? Mas uma das razões é a questão da previsibilidade. Ele não entendeu. Eu disse, olha, qual é o problema? Naquela época, a Selic estava aí a uns 15%, 16%, não me lembro exatamente, e a taxa de juros de 2 anos estava um pouco abaixo, a curva estava um pouquinho invertida, o mercado previa uma queda
futura da Selic, então nós tínhamos aí uma taxa de 14% para 2 anos. Ele falou, e esse é o melhor negócio do mundo, aplicar uma taxa de título de governo federal do Brasil há 2 anos, a taxa de 14%. Eu disse a ele, esse é o melhor negócio do mundo. Ele falou, então vou fazer uma proposta. É o seguinte, você vende todo o seu patrimônio, eu sei que você tem uma casa que é boa, você tem uma série de coisas, né? Você vai vender tudo o que você tem, e eu vou conseguir para você um negócio que esse sim vai ser o melhor do mundo. Né? Eu vou conseguir com o Tesouro Nacional, que fez uma emissão no exterior agora de 10 anos, pré-fixado, que faça emita uma normativa que vai permitir que brasileiros, inclusive você, principalmente você, tenha a oportunidade de comprar um título do Tesouro Nacional por 10 anos ou 20, se você preferir, pagando a taxa que o Tesouro Nacional está pagando no exterior por emissão de longo prazo, taxa fixa em reais, que é 14% aproximadamente, ou algo ou um pouco abaixo disso na época. Ele olhou para mim e falou, eu de jeito nenhum, não sou louco? Eu falei, não entendi, eu estou te propondo o melhor negócio do mundo e você disse que você não vai fazer porque você não é louco. Ele falou, eu não sei quem vai estar no Banco Central amanhã, eu não sei qual vai ser a inflação amanhã. Eu falei, você já respondeu a pergunta, não é verdade? Ele falou, entendi. Tá bom, mudando de assunto. Vamos em frente. Câmbio flutuante e reservas internacionais. Na medida em que nós temos câmbio flutuante, né, não criando distorções nas taxas de câmbio e, portanto, a taxa funcionando como um amortecedor dos desequilíbrios externos, como aconteceu, por exemplo, no final de 2008, quando o dólar subiu, o real se depreciou, frente a uma crise, depois voltou a se apreciar, e reservas internacionais elevadas, né, se dá um equilíbrio de que não haverá crises cambiais à frente, isso leva, as reservas, levando também uma dívida líquida externa cadente, leva à redução do risco externo, isso leva à redução do prêmio de risco, né, e, portanto, taxa de juros menor. Superávites primários, dívida pública cadente, redução do risco fiscal, levam à redução do risco, prêmio de risco, redução da taxa de juros, maior credibilidade, faz com que o custo de financiamento do Tesouro diminua, melhora a solvência fiscal. Né? Então, resumindo a ópera, na medida que nós vamos tomando uma série de medidas que aumentem a previsibilidade, diminuem o prêmio de risco, diminuem a taxa de juros, maior eficiência do sistema. Tá? Previsibilidade significa, em última análise, por exemplo, no caso da estabilidade de preço, inflação na meta e ponto final. Né? A meta no Brasil é definida como a inflação cheia, isto é, não é núcleo de inflação. Muitos países definem a inflação, a meta de inflação baseada no núcleo, elimina os itens voláteis ou itens externos, influenciados por fatores externos e que, portanto, não são diretamente influenciados pela política monetária doméstica. Né? No Brasil, nós usamos o índice cheio e, portanto, ele tem, certamente, uma maior volatilidade. E, em consequência, tem um intervalo de tolerância. Então, nós vemos em azul a inflação dos últimos anos, em vermelho as previsões de mercado, significa, se nós olhamos o vermelho versus o azul, que a previsibilidade está aumentando e, portanto, os prêmios de risco estão caindo na economia brasileira. Reservas de liquidez no sistema financeiro, o sistema Banco Central com as reservas de compulsório, também deu maior solidez ao sistema financeiro. Vou passar rapidamente, sem elaborar, só para dar esta visão da estabilidade. Em consequência, a taxa de juros real da economia está caindo. Isso é importante mencionar. Né? Se nós olharmos, nós vamos ver que a taxa de juros real da economia brasileira, ela que chegou a atingir cerca de 18% em 2003, no início de 2003, quando assumimos, ela foi decrescendo gradualmente, tem os ciclos de aperto monetário, de extensão monetária, aperto monetário, de extensão monetária, mas a média caindo consistentemente como resultado, de novo, da diminuição dos prêmios de risco, como eu mencionei naquele quadro teórico. Crédito externo, esse é o Credit Default Swap, é uma medida de risco de crédito do país. Nós vamos ver como, no caso do Brasil, que está aqui em azul, não é? Nós tivemos uma manutenção de uma relativa estabilidade, né,
durante este período crítico. Então, nós vamos ver como a Grécia, por exemplo, funcionou e outros países, e vamos ver, de novo, que o risco de crédito do Brasil está mais previsível. Reservas internacionais, entramos na crise com 205 bilhões de dólares, estamos hoje com quase 245 bilhões de dólares, de novo. Segurança para o país. A dívida pública externa líquida caindo, o Brasil hoje, o Tesouro Nacional é credor líquido em moeda externa. Isso tem consequências importantes, né? A dívida externa líquida caindo, coincidentemente ou não, além de outros fatores, nós temos a melhora gradativa da classificação de risco Brasil, tá? E nós vamos ver, então, como isso está evoluindo. A redução do risco auxilia o resultado fiscal, como eu mencionei, não é? Na medida em que o risco vai caindo, nós vamos ver o resultado nominal do Tesouro aumentando, apesar de não haver aumento, e em alguns casos, nos últimos tempos, uma certa diminuição da meta de superávit primário. Por quê? Porque o custo de financiamento do Tesouro diminui, na medida em que a estabilidade dá menor prêmio de risco. Nós temos aqui um gráfico da maior importância, eu vou falar rapidamente. Nós vamos ver que a dívida pública como percentagem do produto era quase 61% em dezembro de 2002, atingiu 42,7% em azul claro em agosto de 2008, e durante a crise caiu 4%. Por quê? Porque o Brasil é credor líquido internacional. Portanto, com a desvalorização do real, o valor das reservas em reais aumentou, diminuiu a dívida líquida, é o chamado estabilizador automático. Isso foi uma das, além de todas as medidas tomadas de combate à crise, que permitiram com que o Brasil saísse rapidamente da crise, né? O chamado estabilizador automático, hoje já estamos em 42,8%, e a projeção de mercado para os anos futuros, porque com a suposição, a hipótese de trabalho, o superávit primário vai ser mantido, o saldo primário nos próximos anos, nessas metas, o crescimento do país vai se dar nesses níveis e a taxa de juros reais manterá a trajetória declinante. Redução de riscos, aumenta os investimentos, né? Nós temos aqui o risco Brasil em verde, caindo, né, nos últimos anos, e temos em vermelho a formação bruta de capital fixo, caiu durante a crise, obviamente, já volta a crescer rapidamente, portanto, como a redução de risco favorece os investimentos. Eu digo isso por quê? Porque eu vejo esse debate hoje, né? Algumas pessoas dizem, se o Copom subir a Selic, isso vai matar os investimentos e acabar com o crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil vai entrar em colapso, né? Eu não estou anunciando aqui se o Banco Central vai subir ou não vai subir taxa de juros. Nós não pré-anunciamos decisão de taxa de juros da Selic. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada pelo Banco Central, será para manter a inflação estável, preços estabilizados dentro da inflação, dentro da meta. E inflação na meta significa diminuição do prêmio de risco, significa aumento de investimento, significa diminuição de juros reais ao longo do tempo. Investimento estrangeiro direto, de novo, projeção do Banco Central para 2010, 45 bilhões de dólares, que é igual ao número recorde dos últimos anos, que tinha sido atingido em 2008. Investimento estrangeiro direto, né, é agora no mercado financeiro, azul, ações do Bovespa, verde, renda fixa. Nós vamos ver que, na realidade, o percentual de investimento em renda fixa é muito menor e não é relevante perto do investimento em ações, que este, sim, tem sido relevante nos últimos anos. Transações correntes e investimento estrangeiro direto, apenas para mostrar aí algumas correlações, não vou elaborar por uma questão de tempo, finalizando a atividade econômica. Na saída da crise, em azul, a produção industrial, né, como nós estamos crescendo. Na saída da crise, né, caiu pronunciadamente e ao ritmo de crescimento. E em verde, projeto de produção de papel ondulado, que é um indicador antecedente interessante, usado por analistas para verificar a evolução futura da atividade industrial. Não é o único, tem vários indicadores, mas é interessante. Um outro indicador, consumo de energia elétrica, dados dessazonalizados. Vamos ver, de novo,
a trajetória com a crise, houve uma queda, e, de novo, um indicador antecedente interessante. Né? Indústria de transformação, o IAC, que é o Índice de Atividade do Comércio, do Serasa, e o PMC, Comércio Ampliado. Né? Dados interessantes também que mostram um ritmo consistente de recuperação da atividade no Brasil. Desemprego. É um dado, aqui é um gráfico que tem uma certa complicação, em azul escuro, a evolução do índice de desemprego durante o ano de 2004, em azul claro 2005, marrom 2006, laranja 2007. O importante é dizer o seguinte: o desemprego cresce no início do ano e cai durante o correr do ano, só que ano a ano ele tem caído. E, em vermelho, do lado esquerdo, o índice de desemprego no Brasil em 2010. Nós saímos da crise com desemprego menor que entramos. Não é? Isso, se nós compararmos com a Europa e os Estados Unidos, nós vamos ver que o Brasil, de fato, está numa posição, nesse aspecto, privilegiada. Nós tínhamos um índice de desemprego que era estruturalmente aproximadamente o dobro do americano e hoje está substancialmente menor que o americano. Evidentemente que lá eles estão ainda lutando para sair da crise. A Europa também, mas é importante mencionar que não só o Brasil tem uma diminuição estrutural do desemprego, como tem uma saída da crise também forte nesse aspecto. Portanto, o crescimento do Brasil sai da crise sustentável. Por quê? Desemprego baixo, o que significa emprego elevado, renda em alta, crédito, investimento em alta. Então, nós temos vendas crescendo, investimento crescendo, gerado com aumento de crédito, produto da estabilidade e da renda. Perspectivas para o crescimento, benefício de longo prazo da estabilidade, investimento em melhoria tecnológica, que leva ao aumento do produto potencial, geração de emprego e produtividade, aumento da massa salarial real, eficácia dos programas de transferência de renda, aumento da massa, sistema financeiro sólido e bem regulado, aumento do crédito e mercado de capitais. O Brasil hoje já tem o crédito, vários empresários estavam me dizendo antes, não, o crédito está, de fato, fazendo chegar na ponta a possibilidade de que as pessoas comprem, e as empresas, porque o aumento da renda pode também levar a um aumento do crédito, porque o sistema financeiro brasileiro saiu da crise sólido, funcionando, emprestando. Né? Se nós olharmos dos últimos anos, nós vamos ver em azul claro fases de expansão. Essa foi a maior fase de expansão da economia brasileira desde 1980. Né? 61 meses de expansão. A mais breve contração, 6 meses, segundo a metodologia que nós usamos no Brasil, mas nós temos alguns cálculos internacionais que mostram que, na realidade, a recessão no Brasil durou 5 meses, que foi a mais curta do mundo. Né? PIB e investimentos, previsão para esse ano, 5,8%, previsão do PIB, 15,7% investimento, taxa anual de crescimento real nos últimos anos, patamares cada vez mais crescentes. E, para finalizar, sustentabilidade do crescimento. Né? Nós temos hoje um crescimento sustentado do crédito, a dívida pública volta a ter uma trajetória cadente em função, inclusive, da queda do prêmio de risco, fortalecimento da demanda doméstica. Isso tem permitido o aumento da arrecadação, entre outras coisas, o fortalecimento da transferência da renda e um maior apoio popular, hoje, a uma política de racionalidade econômica. Portanto, é isso que eu queria lhe transmitir. Sumarizando, eu acho que nós temos que discutir, sim, o papel do Estado está sendo discutido aqui, é uma discussão importantíssima para a nação. Agora, na discussão do papel do Estado, nós temos que discutir também o que o Estado é obrigado a prover. Não é? E eu destaquei aqui 2 aspectos importantes e foquei a maior parte do tempo na questão da estabilidade do poder de compra da moeda. Porque, senão, nós podemos correr o risco de nos perder em coisas desejáveis e, ao mesmo tempo, nós vamos erodir o chão sob nossos pés, que é a estabilidade da moeda do país. Principalmente quando nós vemos a discussão e se começa, de novo, a questionar, né, severamente a questão da estabilidade da moeda. Para finalizar, apenas vou dizer uma coisa que me parece da maior importância. Quando nós temos um desequilíbrio entre oferta e demanda, isto é, a demanda está crescendo mais do que a oferta, de uma maneira não sustentável e que não é compensada por importações e que os investimentos não vão maturar a tempo de atender a esse desequilíbrio,
nós temos duas coisas que podem acontecer. A demanda sempre será equilibrada. Ela vai se equilibrar em relação à capacidade de oferta da economia, inevitavelmente. Tem duas formas de fazer isso. A primeira, por inflação. Sobe o preço, equilibra a demanda. A desvantagem dessa metodologia, se podemos chamar assim, é que ela é um controle sem controle, não tem piloto. Perdemos o controle e, a partir daí, pode haver até uma contração muito maior, chamada estagflação. Não é? Ou temos um Banco Central no comando, onde ele controla apenas o excesso, de maneira que permitir que a demanda vai continuar forte, incentivando o empresário a continuar investindo, mas previsível. Isto é, não vai haver sustos. O problema é que as pessoas têm medo, né, devido à nossa história, talvez, eu não sei, de que se o Banco Central fizer qualquer controle, ele não vai apenas diminuir a velocidade excessiva, ele vai meter o pé no breque, o carro vai capotar. Não, calma. Vamos partir do pressuposto que é possível, sim, adotar uma política racional abaixo do Equador. Muito obrigado. Presidente Meirelles, muito obrigado pela excelente intervenção. Vamos dar início às perguntas. Primeira pergunta que gostaríamos foi dirigida à mesa do Rafael Maltês Siller, da Renault, do Brasil, em relação aos elementos legais e de controle do sistema financeiro brasileiro. Na opinião dele, foram fundamentais para minimizar os efeitos da crise no país, apesar das históricas críticas à nossa excessiva cultura regulatória e burocrática. O senhor concorda sobre isso? E também queria aproveitar que o senhor comentasse um pouco sobre a crise. Qual foi o papel do governo americano e do FED na crise? Bom, em primeiro lugar, vamos falar da pergunta e depois da segunda parte. Uma das questões importantes que eu vejo no Brasil, no debate, é uma tendência, devido a uma história muito grande de fracassos que nós tivemos na política econômica no Brasil, de se manter uma postura crítica. E tudo é objeto de crítica, não tem nada positivo, é tudo negativo, etc. Isso tem uma desvantagem muito grande, porque equaliza o que está certo e o que está errado. E a sociedade perde a capacidade de discriminar. Então, um dos maiores desafios é exatamente separar as coisas. Nós tivemos uma mudança enorme na regulação financeira no Brasil. A regulação financeira no Brasil tinha tudo isso que você caracterizou. Ela era burocrática, ela tinha por finalidade atender a objetivos fiscais específicos ou a intervenções do governo no mercado para direcionar crédito para determinados setores, etc. Tudo isso é histórico no Brasil. Depois da crise dos 90, houve uma enorme, na crise do sistema financeiro, houve uma enorme mudança da regulação financeira pelo Banco Central do Brasil nos últimos anos. Hoje, a regulamentação do Banco Central do Brasil é usada como modelo no Comitê da Basileia, no Financial Stability Board. Por quê? Porque nós evoluímos nos últimos anos para olhar risco, analisar risco. Né? E isto foi fundamental. Por quê? Porque o sistema financeiro brasileiro entrou capitalizado na crise, com riscos adequados, e, portanto, pôde sair da crise expandindo-se, financiando, independentemente dos problemas estruturais do Brasil, sistema de crédito e uma série de outras coisas que pode ser objeto de outra discussão. Em relação à sua primeira pergunta, da crise americana, é uma combinação de três coisas, eu diria. A primeira questão, me parece que já foi discutido aqui, é exatamente a questão da política monetária expansiva, não é? O que, em português, mais claro, chama-se taxa de juros muito baixa, durante muito tempo. Algo que foi saudado no Brasil como extremamente desejável durante tanto tempo. Olha, os Estados Unidos aí, com a taxa base de 1%. Né? Isso gerou uma bolha de crédito e gerou assunção de riscos
exageradas e foi uma das razões da crise. A segunda razão mais complexa é o porquê que houve essa taxa de juros tão baixa durante tanto tempo. Aí já é uma discussão bem mais complexa, né? Eu vou passar por isso assim bem rápido, sem aprofundar. É uma questão aí de como você define a política monetária e as medidas de inflação. Nos Estados Unidos, como eu disse, eles usam o núcleo de inflação. O núcleo de inflação ele elimina os fatores externos, que não têm influência da política monetária doméstica americana. Por exemplo, preço de commodities, no sentido de alimentação, petróleo, etc. Mas mantém todos os manufaturados, né, inclusive importados. O que aconteceu nos últimos anos foi um fenômeno raro. Nós tivemos, ao mesmo tempo, um grande crescimento chinês, produtos importados, manufaturados da China, com preços cadentes, os Estados Unidos, o grande importador. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos importavam produtos manufaturados de preços cadentes, eles importavam a deflação chinesa. E, ao mesmo tempo, e isso ficava no índice. E, ao mesmo tempo, ele eliminava do índice a consequência, a contrapartida, que era a inflação de commodities, pelo aumento da produção da consumo chinês. Isso gerou medidas de inflação de núcleo baixas, o que permitiu, sob esse critério, políticas monetárias expansivas durante muito tempo. Uma parte da questão. Eu não vou entrar no mérito se está certo, está errado, etc., porque isso aí não vamos... eu já vi economistas de primeiro time no mundo passar 5 horas discutindo esse assunto. Não vamos fazer isso aqui. Mas essa foi a questão americana da política monetária. A segunda questão diz respeito ao que eu mencionei, a questão do Freddie Mac e o Fannie Mae, por exemplo, que foram agências de garantia de risco de crédito para empréstimos imobiliários securitizados nos Estados Unidos, que visavam a permitir uma coisa altamente desejável socialmente, economicamente, que é um aumento do número de proprietários de residência, né, que é um direito de cidadania, da maior estabilidade, à economia, à política, social, direito básico de cidadania, segundo a visão americana, em consequência, o governo deveria cumprir o papel. O problema é que a coisa foi um pouco mal definida no seu projeto, na minha modesta opinião, e isso pode ser feito de diversas maneiras, inclusive o orçamento, tá? Um subsídio direto, etc., o pagamento de taxa de juros, ou, etc., para financiamento de residência de baixa renda, se for assim a decisão da sociedade. Eu não estou entrando no mérito da discussão se deve ou não deve fazer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: lá eles criaram um sistema de garantia de crédito dado por essas entidades e o governo dando uma garantia implícita. Então, o governo, de fato, inadvertidamente, incentivou a tomada de riscos excessivos. E terceiro, de fato, uma regulamentação extremamente permissiva, que permitia riscos excessivos assumidos pelas instituições sem alocação de capital. Diversos problemas técnicos importantes que estão sendo agora endereçados, reconhecidos, etc., pelo Comitê da Basileia. As diretrizes da Basileia já endereçam tudo isso, visando, de novo, regular, porém, incentivar a competição e o livre mercado. Muito obrigado, presidente. Próxima pergunta é do Arthur Badim, presidente do CAD. Os bancos públicos devem ser usados como instrumento do Estado para reduzir o spread médio no mercado? Essa questão tem 2 componentes. Durante a crise, nós tivemos um fenômeno. Devido à garantia federal dos bancos públicos, os bancos públicos ganharam depósito, é real. Eu vi grandes empresas que nos Estados Unidos, grandes empresas brasileiras, que nos Estados Unidos estavam transferindo depósitos, as grandes instituições financeiras americanas em dólar, para a agência do Banco do Brasil. Então, bancos públicos ganharam depósito. Portanto, tinha uma função legítima de expandir os seus créditos, baixar os spreads que estavam subindo de forma desmesurada, visando contribuir para uma política anticíclica. Saindo da crise, é outra história. Existem bancos públicos, que, no caso, principalmente, do Banco do Brasil, é uma sociedade anônima, cotada em bolsa, e, portanto,
tem que competir no mercado. E aí, eu acho, quanto mais competição, melhor. Os spreads têm que ser tratados na regra de livre mercado. Os bancos privados hoje estão trabalhando para recuperar o mercado e, portanto, é uma competição. E aí, de novo, são regras que devem incentivar a competição. Seja banco privado, seja banco público. O importante é que a competição seja livre e seja fair, justa. Muito obrigado. Atualmente, o Banco Central, na prática, possui independência, pelo menos é esse o sinal que o mercado capta. Na sua opinião, para o próximo governo, a fim de consolidar essa instituição tão importante, blindar ela quanto a eventuais mudanças, não seria importante perseguir uma autonomia formal do Banco Central? Bom, esta é uma pergunta complexa por uma razão muito simples. É um pouco inapropriado, na minha opinião, só questão de opinião pessoal, que o presidente do Banco Central discuta se é ou não é positivo ele ter uma independência, ou a sua instituição que ele preside tem independência formal. Então, se eu pergunto a você, você deve ter maior independência ou menor independência? Você vai dizer, prefiro uma maior independência, na verdade. Então, não é uma resposta adequada. Eu acho que isso é uma decisão do Congresso Nacional, do presidente da República, e etc. Do ponto de vista de experiência da maior parte dos países, a experiência hoje mostra, e no Banco de Compensações Internacionais da Basileia, nós fazemos diversos estudos a esse respeito, eu hoje participo da direção daquele banco, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, se verifica que, de fato, ao longo do tempo, países que têm Banco Central independente tendem a ter taxas de juros menores médias e inflações mais baixas. E taxa de crescimento. Não é o único fator, existem vários, é difícil isolar, mas a experiência é positiva. O que eu posso dizer, no entanto, objetivamente, em termos de Brasil, é de que, no Brasil, a autonomia operacional do Banco Central tem se revelado fundamental, vital. Quer dizer, a preservação da autonomia operacional do Banco Central, na minha opinião, é fundamental para a estabilização econômica do Brasil. Se ela é concedida pelo presidente da República ou se ela é concedida por lei, o importante é que exista. E que, se for concedida pelo presidente da República, seja honrada, seja verdadeira, nas duas partes, desde do presidente da República e do presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, de fato, exerça essa autonomia e o presidente da República respeite, de fato. Muito obrigado. Como o senhor colocou muito bem, é importante manter o valor da moeda, né? Controlar a inflação. Além do aumento da taxa de juros, o senhor vislumbra outras ferramentas que podem ser utilizadas para controlar a inflação? Esse é um debate interessante e importante no Brasil. Não é? Evidentemente que várias coisas podem ajudar a diminuir a inflação em um país, não é? E que são todas desejáveis. Uma maior abertura de mercado ajuda a aumentar a competição e, portanto, diminuir a inflação. Desoneração de investimentos aumenta a capacidade de oferta e, em consequência, pode diminuir a inflação, e por aí vai. Quer dizer, existe uma série enorme de fatores que podem ajudar a inflação a médio e longo prazo. O problema é quando nós nos fixamos nessas questões ideais, ou o que deveria ser, e etc., e deixamos de controlar a inflação pelo instrumento que tem resposta rápida, de curto prazo, e funciona muito bem, que é a taxa de juros. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós olharmos nas últimas décadas, nós vamos ver que o mundo tentou várias formas de controlar a inflação, depois que isso passou a ser um fenômeno recorrente na maior parte do mundo, a partir da década de 60. O Brasil foi campeão nas tentativas, né? Nós tivemos aqui Plano Collor, tivemos Plano Cruzado, tivemos Plano Brescia, Plano Verão, e vai por aí, né? Nós tivemos a indexação do real ao dólar, tivemos uma série de tentativas, né, e todas fracassadas. Por quê? Porque não endereçavam as consequências e não as causas. No fundo, as causas, em última análise, se a oferta está inferior à demanda, num determinado momento, por um tempo suficientemente longo para criar desequilíbrios,
o acerto vai se dar através de inflação ou uma forma de controle da demanda agregada, que a taxa de juros básica tem se revelado, juntamente com o regime de metas de inflação, metodologia adequada. Terminando, o Banco Central olha todos os fatores e, num dado conjunto de fatores, fixa a taxa de juros. Se os fatores fossem diferentes, se outras coisas forem mudadas no Brasil ao longo do tempo, certamente o efeito da taxa de juros será decrescente ou cair mais ainda. A curto prazo, o meio mais eficiente, mais eficaz, comprovado no mundo todo, é a fixação da taxa base do Banco Central. Muito obrigado, presidente. Como nós temos pouco tempo, eu gostaria que o senhor... recebemos diversas perguntas, seria importante talvez que o próprio presidente Meirelles selecionasse alguma delas que ele acha que realmente possa ser relevante para esse momento da palestra para comentar, porque realmente foi um número muito grande, mostra o interesse das pessoas por esse tema tão importante. Existe uma pergunta sobre conta corrente, do Miguel Campos, da Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O déficit nas transações correntes no Brasil preocupa a longo prazo? Eu diria o seguinte, de novo, nós estamos falando aqui em liberalismo e livre mercado, não é verdade? Então, o sistema que tem se revelado mais eficiente, como eu mencionei, para resolver as questões do equilíbrio externo, é uma taxa de câmbio flutuante com reservas elevadas. Por quê? Quando o governo administrativamente fixa uma taxa de câmbio e essa taxa de câmbio se revela inadequada durante o correr do tempo, nós começamos a ter um problema de desequilíbrio nas contas externas, que pode se revelar ou uma moeda subvalorizada, artificialmente, e, portanto, um influxo excessivo de dólares, e aí o governo tendo que adquirir quantidades cada vez maiores de moeda, e aí tem outros problemas, de custo fiscal, e se for esterilizar, se não esterilizar a inflação, etc. Não vou entrar nesse debate, mas o fato é que pode gerar problema, ou então uma moeda sobrevalorizada, né, o que pode levar a um déficit conta corrente crescendo de forma não sustentável e o país entrar em crise cambial. Então, a primeira coisa é ter uma moeda que flutue e, portanto, se o déficit conta corrente estiver crescendo de forma não sustentável, os agentes econômicos vão refazer as suas estimativas e a taxa de câmbio vai se ajustar, como se ajusta em qualquer país. Quer dizer, não é comum ter crise. O normal não é país ter crise cambial, né? Por exemplo, todos os países tinham crise cambial no passado com câmbio fixo. A Inglaterra tem uma grande crise cambial. Hoje em dia não se fala mais crise cambial da Inglaterra, ou da Alemanha, ou, que agora está na zona do euro, dos Estados Unidos, do Japão. Hoje. Por quê? Porque o país tem câmbio flutuante, o câmbio ajusta a longo prazo. O país pode ter um déficit conta corrente elevado, mas se revelar não sustentável, ajusta. Pode ter crises de curto prazo, como o Brasil teve em 2002, apesar de ter câmbio flutuante. Por quê? Porque a reserva era muito pequena. Então, se você tem uma combinação de reserva muito pequena e você não ter uma moeda reserva, não vou também entrar no detalhe, são poucas moedas reservas no mundo, o que ocorre? Você pode ter um problema de liquidez de curto prazo que gera uma crise. Portanto, reservas elevadas, né, são importantes. Portanto, reservas elevadas, como o Brasil tem, câmbio flutuante, previne o problema de crise, o que significa que qualquer ajuste de taxa de câmbio pode ser feito de uma forma ordenada, saudável para a economia, com vantagens, desvantagens, etc., etc. Presidente, infelizmente, tendo em vista o adiantado horário, vamos ter que encerrar esse debate. Certamente tem inúmeras perguntas que, infelizmente, não puderam ser feitas. Peço desculpas aos membros da plateia, mas realmente temos que cumprir o nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua excelente participação.